Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo, minha nação, hoje eu venho trazer mais uma mensagem, mais um pouco de conhecimento. Nós vamos discutir, estudar, examinar e aprender sobre a nação israelita. Vamos falar sobre o antigo Israel, para nós podermos entender o novo Israel, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então, o assunto deste vídeo vai abordar a história. E eu marquei aqui para nós dialogar sobre a nação israelita, desde a sua saída do Egito, que é a saída da escravidão. O Egito simbolizava, é um símbolo da escravidão do povo hebreu, que é o texto e todo o contexto da Escritura e da manifestação do Deus de Israel, o guia de Israel, o mentor de Israel, aquele que defende o seu povo, o Criador. Então eu marquei aqui a nação israelita, é isso que nós vamos falar. Depois nós vamos falar sobre Moisés, as leis, os administradores, o sacerdócio de Arão, os levitas, os dízimos, os impostos, o juízo, a salvação. Depois nós temos um novo Israel, América, novo mundo, novo céu e nova terra, nova Jerusalém, volta do Messias no ano 2000. Então, nós vamos englobar aqui política, religião, fé e obras e Deus. Por que eu estou fazendo este vídeo? Os meus vídeos, todos eles são baseados nas coisas que eu vejo na internet, pelas coisas que eu discuto com as pessoas, por aquilo que a gente debate na internet, pelas coisas que as pessoas pensam. E quando eu vejo a religião como na verdade eles são como os anjos de luz. A religião se apresenta como um anjo de luz. Isso eu estou falando da religião hoje cristã, não estou falando de outros povos, estou falando diretamente para a nação brasileira, para Israel, o novo Israel.
Então nós temos que entender as Escrituras, nós temos que entender a nossa história. E é diretamente ao meu povo, ao Brasil, a nação israelita verdadeira, onde estão as 12 tribos de Israel aqui, é no Brasil, é aqui, por isso o nome Brasil. Brasil é Israel. E a maior parte das pessoas, elas ainda não entendem isso. Elas não conseguem ter esse discernimento, que aqui é aquela terra que Deus prometeu a Abraão, aquela terra a qual Moisés não pôde entrar devido às condições do povo, devido às condições e o tempo. Por isso Moisés ficou rodando no deserto, porque aquele povo não estava pronto e ainda não era o tempo de vir para esta terra rica que mana leite e mel. Era necessário que todas as coisas acontecessem até que chegasse o tempo do povo vir para a América, para o novo céu, a nova terra, o novo mundo, a qual foi dito: na casa do meu pai há muitas moradas. As pessoas, elas acham que era no além, no infinito, no espaço. A casa do Pai, casa do Criador, tanto é o espaço infinito, como também é a Terra, são os continentes. Então, como o ensino naquele tempo foi as pessoas, as criaturas carnais, então a casa do Pai, onde há muitas moradas, é a própria terra, onde muitas pessoas vieram morar, habitar aqui na América, a qual era um continente separado daquele mundo antigo. Aqui é o novo mundo, o novo céu, a nova terra, o qual foi aberto para as pessoas, para o povo vir a partir do ano 1500. Mas esse continente americano, chamado de América, já existiam pessoas, já existiam povos habitando aqui. Então, a terra rica que mana leite e mel é a América. Aqui é o verdadeiro céu e a verdadeira terra prometida que mana leite e mel, a qual nós temos no Brasil todas as coisas que nós precisamos. E é uma terra rica e farta, e tudo que se planta nesta terra, ela é uma terra abençoada, ela é uma terra farta. Nós temos todas as coisas que nós precisamos, nós temos tudo. Então vamos falar agora sobre nação israelita. Quando os israelitas, eles eram servidores dos egípcios, de um povo, vamos dizer assim, dominante
na terra, eles eram obrigados a prestar serviço para eles e não tinham o reconhecimento daquilo que eles faziam. Esta é uma forma de escravidão. E chegando ao ponto daqueles senhores, aquele reino, aquele povo que dominava, se colocar como um Deus e determinar quem viveria e quem morreria. Os filhos dos israelitas, os homens eram mortos. Porque aquele povo só servia como escravo. Então apareceu Moisés, o libertador do povo, o ancestral, o pai do povo de Israel, para fazer a justiça ao seu povo. Nós conhecemos a história, eu não vou me aprofundar muito nessa história. Quando Moisés aparece e com poder, com manifestações sobrenaturais, espirituais, divinas, ele foi um instrumento, um salvador do povo de Israel. Quando os israelitas saem da escravidão, eles saem com o seu coração e a sua mente contaminadas pela escravidão. Isso nós vimos no nosso meio, quando nós pegamos uma pessoa que é acostumada a simplesmente obedecer. Ela não tem visão, ela não tem pensamento, ela é uma pessoa cega. E eu vou usar um exemplo que é um funcionário. O funcionário, poucas pessoas que trabalham numa empresa, que desenvolvem uma atividade, elas têm a capacidade de ser empreendedores. Eles têm a capacidade de fazer aquilo que são mandados. Mas quando parte para eles usarem o cérebro, para eles usarem vamos dizer assim, conhecimento, para eles desafiarem os desafios, desafiarem os problemas, eles preferem ser empregados. Por quê? Por que que uma pessoa ela prefere ser empregada do que ser um empreendedor? Porque é mais fácil obedecer. O cérebro dela está programado e é mais fácil simplesmente ela obedecer ordens do que ela ter visões e fazer todas as diferenças na vida dela. Então, a história de Israel, a história quando Moisés liberta esse povo, é mais ou menos igual a isso. É difícil. Então, aquele povo ter uma visão, eles não conseguiram ter uma visão de que lá na frente, lá no futuro, eles seriam livres. Então, eles começam a murmurar, a resmungar, a trair aquele libertador que eles tiveram.
e deram muito trabalho para Moisés. Isso nós vimos também dentro de uma empresa, quando nós pegamos um funcionário que só sabe servir, e além de só saber servir, ele não tem visão para fazer muita coisa, ele só consegue obedecer aquilo que é mandado pelo seu patrão, ele ainda resmunga, ele é mal agradecido, ele é uma pessoa ingrata. Israel foi desde o começo assim, era ingrata. Isso é o instinto do ser humano, é a natureza do ser humano. Mas mesmo assim, Moisés, como um pai para os israelitas, às vezes tinha que castigar eles. Isso aconteceu, existem os relatos na escritura que chegavam numa situação que, cara, vocês estão me enchendo o saco, tá? Vamos falar bem o popular. Se Moisés chegava para esse cara assim, ó, cara, vocês preferem voltar lá para o Egito, para a escravidão? Vocês não têm visão. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero levar vocês para uma terra muito melhor e vocês nunca mais serem escravos, tá? Vocês serem livres, vocês serem libertos do pecado. É isso que eu estou fazendo com vocês. Mas já que vocês querem ser esse bando de inútil, tá? Vamos falar o popular para ver se os religiosos, as pessoas, elas conseguem entender o que aconteceu. Já que vocês querem ser contra mim, vocês querem ser contra Deus, contra a vida, contra o que eu tenho para vocês é muito melhor do que vocês serem escravos de outros. Vocês preferem ser escravos, andar algemados, obedecendo e apanhando? É isso que vocês querem? Então vocês vão ficar aqui no deserto. Foi isso que aconteceu. Por isso Moisés deu voltas e voltas e voltas e voltas com ele no deserto. Vocês querem ser esse bando de inúteis? Vocês querem ser esse bando de ingratos? Tá bom. Tá bom. Fiquem aqui. Fiquem aqui, tá? Tudo vocês resmungam. Nada está bom. Nada que Deus tem feito por vocês está bom. Ah, mas hoje está chovendo. Que bosta, né? Tá chovendo. Mas se tivesse fazendo a maior seca e vocês não tivessem água, vocês iam dizer: que bosta, não chove. Essa seca, esse calorão. Povo ingrato. Glorifiquem a Deus quando chove. Glorifiquem a Deus no bem e no mal. E conheçam ao Senhor. E peçam a Ele. Peçam, batam na porta. Obedeçam suas leis, os seus mandamentos. E o Senhor será bom com vocês. E vocês verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Vejam, se vocês confiando no Senhor, vocês confiando no Altíssimo, no Criador, vejam se vocês vão passar necessidades. Davi já dizia: fui moço, fui jovem, fui uma criança. Agora eu sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Porque no tempo da nossa angústia, da nossa necessidade, se nós temos
esta confiança, esta união com o Espírito Sagrado, que é Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Criador, se nós temos aqui obediência aos seus mandamentos, às suas leis, nós vamos pedir e Ele vai nos dar. É assim que acontece. Mas quando nós somos apenas religiosos, quando nós só temos religião, vamos nas denominações religiosas e não aprendemos nada ali, porque esta é a verdade. Quando vocês vão nessas casas comerciais chamadas de igrejas, templos, porque ali não é o templo de Deus, vocês não aprendem nada. Vocês não têm esta união. Vocês não têm visão. Vocês não conhecem o Criador. Ali vocês simplesmente aprendem a ser escravos. Escravos daqueles homens, daqueles líderes, daquele sistema inútil. As supostas igrejas, muitos de vocês não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas estas igrejas, esses negócios comerciais, essas casas comerciais, eles não respeitam ao Criador. Eles não ensinam verdade nenhuma ali. Ali Deus não está. Ali o Espírito do Criador, do Pai, não habita. Eles dizem: vocês têm que vir na nossa igreja para vocês serem abençoados. Se eu dependesse de ir nas igrejas de vocês, eu era um pobre coitado. Eu era um infeliz. E todas as pessoas que estão fora do sistema de vocês eram infelizes, eram inúteis, eram pobres, eram desprovidas de qualquer bênção. E eu pergunto para vocês, líderes religiosos, as pessoas que estão dentro do sistema de vocês, abençoado pelo deusinho de vocês, o deusinho, porque o deusinho que está aí são vocês mesmos, as autoridades e os deuses. Eu pergunto para vocês, estas pessoas que estão aí dentro, elas são abençoadas? Quando eu vou visitar vocês, porque eu vou, por mim, não faz diferença nenhuma ir na A, na B, na C, na D, na E, na F, seja o nome que for, seja o título que for. O que eu escuto, o que eu vejo? Ah, irmãozinho, estou passando por tanta tribulação. Ora por mim, pela minha vida. Onde é que está a bênção de Deus? Onde é que está a glória desse Deus que vocês ensinam, que vocês iludem, vocês mentem para essas pessoas? Vocês se querem, vocês ensinam a lei de Deus, vocês ensinam os princípios da lei. Porque vocês não ensinam
a lei de Moisés, porque vocês não ensinam os profetas e porque vocês não ensinam as 2 tábuas da lei, que é o Antigo e o Novo Testamento. Vocês só ensinam aquilo que agrada. Vocês só ensinam aquilo que favorece a vocês, aquilo que dá dinheiro, dá lucro. Vocês enganam e vocês iludem essas pessoas. Por isso, o juízo está caindo sobre a cabeça de vocês. Chorem e clamem ao deusinho de vocês, sacerdote de Baal. É isso que vocês são. É isso que vocês são. Quando Elias fez um desafio aos profetas de Baal, pois Israel estava tomado de religião, Israel estava tomado de sistemas religiosos, cada qual tinha o seu Deus, cada qual era a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pastor X, porque na minha igreja acontece isso, na minha acontece aquilo. Acontece mesmo? É verdade? O Deus de vocês é o verdadeiro? Tudo bem. Vamos simplesmente fazer então um desafio. O deusinho de vocês é o Deus verdadeiro? O que Elias fez? Vamos fazer 2 sacrifícios. Esse é o desafio de Elias. Religiões e Deus. O Deus da vida e o Deus dos homens. Já que o deusinho de vocês é o Deus Todo-Poderoso, já que as religiões de vocês são as verdadeiras, esta Babilônia é a verdadeira, então vamos fazer um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus e vocês fazem ao Deus de vocês. Simples. Aquele Deus que responder a oração, o desafio, é o Deus verdadeiro. E aquele Deus que não responder coisa nenhuma, ele foi viajar, está passeando pelas galáxias, está passeando pelos planetas, está de férias em Cancún, está de férias no Nordeste, alguma coisa ele está fazendo, cara. Onde é que está o Deus verdadeiro? O que é o reino de Deus? E eu tenho que escutar tanta, mas tanta bosta de religiosos, porque não conhecem as escrituras. E é por isso que eu estou fazendo este vídeo. Não é para ofender vocês, é para romper estas máscaras que esses sacerdotes de Baal, chamado de pastores, chamado de líderes religiosos, eles colocam em vocês. Porque este é o tempo de rasgar e de romper estas máscaras. Esse é o tempo em que o véu do templo, o véu do santuário se rasga e vocês podem ver quem é Deus. Vocês podem ir diretamente ao Pai, ao Criador, sem nenhum intermediário, sem nenhum intercessor. Vocês não precisam vir a mim pedir que eu interceda por vocês. Esta é a causa, esta é a razão do meu vídeo. Que vocês aprendam isso. Cara, Senhor, eu sei que o lugar de nós adorarmos é Jerusalém, ali no templo.
Mas nós temos uma encrenca com os judeus, com Israel ali. E o que ela ouviu? O que a samaritana ouviu? Em verdade, eu te digo que ali não é e nem vai ser, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai ser socado dentro de templos, não vai ser dominado pelo sistema católico romano, pelo sistema do Vaticano, que pegou as coisas e bagunçou tudo, e vem depois surgindo de dentro dela as novas religiões, os novos templários, acabando com tudo que foi feito, colocando algemas de novo nas mãos de vocês, tornando vocês escravos de sistemas, sendo que o Filho já libertou vocês, vocês são livres, não tem mais algemas. Vocês podem ir livremente para o Pai. Mas o que vocês estão fazendo? Estão caindo numa armadilha, num covil dos lobos, e por isso vocês sofrem. É por isso que vocês sofrem, é por isso que vocês não têm luz, vocês não têm o Espírito de Deus na vida de vocês. E não é em vão que a Escritura diz: o meu povo perece por ser ignorante, por falta de conhecimento, por não conhecer estas verdades. Vocês são iludidos, vocês são enganados, e vocês vão em busca de Cristos no plural, porque é isto que esses líderes religiosos que se intitulam pastores, ungidos de Deus, um só é o Cristo, um só é o ungido de Deus. Mas eles iludem e enganam vocês. Porque pastor, o verdadeiro pastor, os verdadeiros pastores de Israel, vocês sabem quem são? São os políticos. São aqueles que são nomeados para cuidar da nação, para cuidar do país. Este é o verdadeiro ungido. Mas não esses que se intitulam pastores, líderes religiosos. Isso não passam de sacerdotes de Baal. Baal, o Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da ilusão. O Deus que não é Deus. O Deus que não faz nada por ninguém. Um ídolo morto, um poste apenas. Onde as pessoas vão adorar a Deus ali. Que Deus é que vocês adoram? O Criador não é, porque está contra as Escrituras, sendo que o Filho libertou vocês para irem ao Pai livremente, e vocês estão indo num lugar para adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus na igreja. Lá é a casa de Deus. A própria Escritura não declara que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens? Que Deus é que vocês estão servindo, vocês estão seguindo? Por que os líderes de vocês, os líderes religiosos, eles não explicam e eles não contam a verdade? Porque eles são sacerdotes de Baal. Eles fazem parte da Babilônia. Poder, reino, grandezas, dinheiro, mentira e engano. Mas quando vocês recebem a verdade, vocês mesmos se rebelam, a mesma coisa que aquele povo do Egito fazia. Vocês são escravos de um sistema podre, imundo e inútil, que usa o nome de Deus em vão, usa a Escritura para enganar e para iludir vocês. E ainda vocês, por ser escravos, vocês querem voltar para eles. Isso aconteceu com Cristo, quando anunciava a liberdade,
quando anunciava o reino dos céus, quem é que era contra ele? Não eram os religiosos? Não eram os líderes religiosos que utilizavam o povo como escravos para lhe servir? E não chamavam o Cristo de quê? Belzebu? É o mesmo que vocês fazem. Quando vocês escutam a verdade, aí vocês estão com a mente de vocês podre, apodrecida pela mentira, pelo vinho que vocês beberam. E aí vocês dizem, esse cara tem o demônio. O que esse cara está falando, ele está falando contra a nossa religião. Nós queremos ficar aqui no Egito. O Egito é melhor. Nós queremos ficar algemado aqui, porque nós vamos para o céu. Quando o Filho do Homem vem para libertar vocês, se eu pudesse falar tudo. Povo ingrato. Não está escrito: vim para os que eram meus, mas os meus não quiseram me receber. Vim para o meu povo, vim para aqueles que dizem ser meus servos, mas os meus servos não quiseram me receber. Se vocês pudessem entender o sentido e a profundidade destas coisas, vocês fugiriam destas casas religiosas. Se vocês pudessem ver, se os olhos de vocês se abrissem e por um instante vocês ficassem sóbrios, vocês fossem desembriagados, fossem curados da ressaca espiritual, vocês fugiriam e vocês dariam glórias a Deus.